Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia. Estamos de volta. Mais uma palavra para nós, para nossa meditação, para a gente começar bem, ou pelo menos começar melhor, né? Porque bem, espero que todos estejam, estou muito bem. Mas é bom a gente ter mais uma palavra, ouvir uma opinião de santos. A opinião dos santos de Deus é muito válida. Um apóstolo de Jesus Cristo falando, avaliando a igreja, dando nota positiva, é muito importante. Eu teria nota positiva? Você teria? Aqui os irmãos tiveram, apesar dos problemas que apareciam lá, que apareceram lá, que existiam lá. Segundo aos Coríntios, capítulo 7, versículos 2 a 10. Nós vamos aprender a importância do viver a fé, viver a graça, viver de fato a graça recebida. O apelo apostólico é bem importante aqui para a igreja. Recebei-nos em vossos corações. A ninguém agravamos, a ninguém corrompemos, de ninguém buscamos o nosso proveito. Não digo isto para a vossa condenação, pois já antes tinha dito que estais em nossos corações, para juntamente morrer e viver. Grande é a ousadia da minha fala para convosco, e grande é a minha jactância a respeito de vós. Estou cheio de consolação, transbordo de gozo em todas as nossas tribulações. Porque, mesmo quando chegamos à Macedônia, não tivemos repouso em nosso corpo. Antes, em tudo fomos atribulados, por fora combate e temores por dentro. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. Não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado por vós, contando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso gozo por mim, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Porquanto, ainda que vos contristei com a minha carta, não me arrependo. Embora já tivesse me arrependido por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padeceste dano em coisa alguma, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, e a tristeza, segundo o mundo, opera a morte. Meus amados irmãos, existe na Igreja do Senhor Jesus, em todas as épocas, na convivência da Igreja do Senhor Jesus, corpo com liderança, portanto, a congregação e o seu pastor. Foi assim, é assim e será assim quando a Igreja tem características da simplicidade das Escrituras. Hoje nós temos organizações extraordinariamente organizadas, negócio bacana,
sólido, forte. E tem tudo. Hoje tem tudo e tem de tudo. Mas está bem menos. Não acabou e não vai acabar. Mas está bem menos a relação saudável entre ovelha e pastor. Eu acho que a culpa é da liderança. Eu sei que tem animais muito difíceis. Eu também vi isso no campo. Existem animais dóceis e existem animais ásperos. Existem animais muito difíceis. A natureza animal e a natureza humana têm esta variação. Existem animais que são chamados animais de confiança. O chamado cavalo de sela, a montaria da dona daquela propriedade, daquela fazenda. Me refiro a coisas do passado. Hoje ela tem, a montaria dela é uma tração 4 rodas. Outrora era tração 4 patas. Mas sempre houve animais mais difíceis. Por isso os métodos de domesticação de animais foram também muito terríveis. Alguns animais ficavam amarrados 2, 3 dias, sem comer. 2, 3 dias, para poder serem montados. Era difícil em muitas situações. Hoje passa só em vídeos, só em filmes, mas passa. Resultado é que o ser humano tem esta dificuldade. Por que eu fui falar de animais depois de ler um texto deste? Porque o rebanho de Deus é comparado com um rebanho de ovelhas. E também entre as ovelhas existem ovelhas resistentes. Entre todos os animais, toda a cultura animal, existem animais trabalhosos. Então é provável que mesmo os homens mais dignos de admiração e confiança pelo trato com o povo de Deus, alguns foram desprezados, desprezíveis aos olhos de alguém. Nós temos histórias bem tristes. Esses dias eu estava lendo o obituário de um e lembrando, aquele homem teve graves problemas ou criou vários problemas para alguns ministros de Deus. Natural da convivência. Então, o apóstolo Paulo conviveu em Corinto, viveu com aquela igreja, trabalhou aquela igreja e exortou muito aquela igreja para que ela tivesse uma qualificação condizente com a imagem de Cristo, o corpo de Cristo, a natureza de Cristo, a identidade de Cristo. E ele conseguiu. Conseguiu falando a verdade. Conseguiu usando de franqueza. Alguns preferem a fraqueza. Aí cria um rebanho, faz de conta, e depois ninguém ganha. Mas aqui, meus amados, nesta leitura, ele diz: recebei-nos nos vossos corações. Olha, aceite a realidade da nossa autoridade com vocês. Recebei-nos nos vossos corações, porque vocês sabem, a ninguém agravamos. É muito difícil nos dias de hoje. Obreiro com esta etiqueta. A ninguém agravamos, ou seja, todos tratados igualmente. A ninguém corrompemos.
Ninguém foi tratado injustamente. E de ninguém buscamos o nosso proveito. Não tivemos predileção por quem tinha mais, por quem pudesse ou fizesse mais. Não digo isto para a vossa condenação, não digo isto para vos acusar, não digo isto para a vossa condenação, pois antes já tinha dito que estáis em nossos corações, para viver ou para morrer, no tempo bom, no tempo ruim. Em qualquer situação, em qualquer contexto, vocês fazem parte de nós e nós fazemos parte de vós. Eu sou ousado, versículo 4, ele diz: grande é a minha ousadia para convosco nesta fala, no que eu digo. Mas é porque é grande a minha alegria, meu prazer a vosso respeito, a minha jactância. Eu posso me orgulhar, o orgulho bom, tudo tem. Jactância, uma espécie de orgulho são. Um orgulho especial a respeito de vocês, pelo que vocês são, pelo que vocês hoje representam. Eu estou cheio de alegria, cheio de consolação, eu transbordo de alegria, mesmo na tribulação, a vosso respeito. Por quê? Quando nós chegamos à Macedônia, a gente não teve sossego. Nosso corpo não teve repouso algum. Antes, em tudo, nós fomos atribulados. Era luta grande, tribulação por dentro e por fora. Por fora, combates, e por dentro, temores. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a chegada do Tito, e não somente porque ele chegou, mas porque ele falou a respeito de vocês. Ele falou a respeito de vocês. A saudade que vocês sentem, as dedicações, o vosso choro quando fala na gente, o vosso zelo por nosso nome, pelo nosso ministério, pelo nosso trabalho, de maneira que me alegrei muito. Porquanto ainda que entristeci vocês com aquela carta, também não me arrependo, porque era momentâneo. Era momentâneo, foi uma tristeza momentânea, foi por pouco tempo. Agora me alegro porque vocês foram entristecidos por pouco tempo. Houve o arrependimento, a correção, porque a tristeza, segundo Deus, faz isto. Gera vida, gera arrependimento para a salvação. Enquanto que a tristeza do mundo gera morte, gera condenação, gera morte. Vocês estão vivos e bem, e nós felizes por vocês. Meus queridos irmãos, o salário, a recompensa dos ministros de Deus é ver um rebanho bem, é ter um rebanho são. Isto é maravilhoso. Deus abençoe vocês. Deus guarde os meus irmãos grandemente e não deixe de meditar nesta palavra. Bendito o Senhor, Pai querido, estamos em Tua presença. Obrigado, meu Senhor, pela Tua igreja, pelos meus irmãos. Guarda cada servo Teu, manifesta a Tua glória e a Tua graça em toda a terra, no seio da igreja. Amado Pai, guarda cada família, cada vida, cada coração. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Deus te abençoe, vos abençoe grandemente. A paz do Senhor. Bom dia.